Mobilidade econômica, aquilo que eu já comentei algumas vezes nas páginas anteriores. As pessoas, às vezes, referem-se aos ricos e aos pobres como se esses grupos consistissem nas mesmas famílias ano após ano. Mas isso não é verdade. Então, a mobilidade econômica, ou seja, a movimentação das pessoas entre as classes de renda, é substancial na economia dos Estados Unidos. Movimentos para cima na escala de renda podem ser devidos à boa sorte ou ao trabalho duro. E movimentos para baixo podem ser devidos à má sorte ou à indolência. Parte dessa mobilidade, ou seja, a capacidade de você sair de uma classe de renda mais baixa e ir para uma mais alta, e da mais alta cair para a mais baixa, parte dessa mobilidade reflete, portanto, as variações transitórias da renda, enquanto parte reflete mudanças mais persistentes na renda. Então, tem uma parte temporária, transitória, mas tem uma parte também permanente, persistente, que é a alteração dessa relação entre quais famílias partem. Portanto, na verdade, a questão da mobilidade econômica mostra que quando a gente analisa os dados de pobreza ou de desigualdade, há uma pergunta também em geral nos questionários, que é quanto tempo a pessoa se encontra naquela situação. Ou seja, para justamente medir a capacidade da pessoa sair da pobreza e ir para a classe média, ou talvez voltar numa crise, mas isso revela aí como se comporta o impacto dos ciclos econômicos, o impacto do trabalho, o impacto de uma melhoria de renda ou de uma política de salário mínimo do ponto de vista da mobilidade social. Então, como a mobilidade econômica ela é grande, muitas das pessoas abaixo da linha da pobreza só estão ali temporariamente. É o que se espera, né? A pobreza é um problema de longo prazo para um número relativamente pequeno de famílias, que é o que eu falei. Então, as famílias que passam anos na pobreza é um número muito relativamente pequeno, porque a economia pode melhorar amanhã e essas pessoas, consequentemente, saem da condição de pobres e vão alçar outros níveis de renda. E, consequentemente, se tiver uma crise econômica, muitas voltam à circunstância ou à condição de pobreza. Em um período típico de 10 anos, cerca de 1 em cada 4 famílias fica abaixo da linha da pobreza pelo menos 1 ano. Mas menos de 3% das famílias, tanto menos de 3%, ou seja, quase nada, se mantêm pobres por 8 anos ou mais. Como é provável que os temporariamente pobres e os persistentemente pobres enfrentem problemas diferentes, portanto, as políticas públicas que tenham como propósito o combate à pobreza precisam, portanto, distinguir estes grupos, ou seja, aqueles que vão permanecer na pobreza por longos períodos, mas que é um número inferior a 3%, ou aqueles que estão temporariamente pobres. Portanto, as políticas para a solução desses problemas ou as políticas públicas no combate à pobreza, elas vão ser diferentes, portanto, é preciso distinguir esses grupos. Isso aqui mostra, mais uma vez, que claramente a solução de um problema social ou de um problema socioeconômico só é bem resolvido se o país, se o governo, se o Estado tiver a capacidade de produzir dados como esses aqui que o Menkil apresenta nesse capítulo, que possam, portanto, você compreender as razões da pobreza. Então, se eu não tenho dados, se eu não tenho estudos, se eu não tenho pesquisas mostrando o que está acontecendo com a pobreza, com a economia, com os pobres, quem são, para onde vão, por que estão pobres, quanto tempo estão pobres, qual é o tamanho da família, você não vai ter condição de resolver esse problema de uma maneira adequada, porque você, sem dados, fica bem difícil essa solução. Outra maneira de avaliar a mobilidade econômica é a persistência do sucesso econômico de geração para geração. Então, os economistas que estudaram esse tópico, eles descobriram que ter uma renda média superior continua de pai para filho, mas a persistência ela não é perfeita, indicando mobilidade substancial entre as classes de renda. Portanto, veja, se um pai ganha 20% mais do que a renda média de sua geração, seu filho provavelmente ganhará 8% mais
do que a renda média de sua geração. Existe apenas uma pequena correlação entre a renda de um avô e a de seu neto. Agora, uma observação. Aqui estamos falando de renda. Não estamos falando de patrimônio, de herança. Não estamos falando disso. Então, você tem essa situação em análise. Depois eu volto ao quadro. Um resultado dessa grande mobilidade econômica é o fato de que a economia norte-americana ela está, portanto, repleta de milionários que se fizeram por si próprios, assim como de seus herdeiros que esbanjaram as fortunas que herdaram. De acordo com um estudo realizado, cerca de 4 ou 5 milionários fizeram sua riqueza por si próprios, seja fundando uma empresa, seja subindo a escada da hierarquia corporativa. Apenas 1 em cada 5 milionários herdou a sua fortuna. Aí agora só uma observação, esse é um dado dos Estados Unidos. Agora, depois lá de 2008, enfim, ou agora depois da pandemia, a gente não sabe como estão esses dados. É preciso mais algum tempo para atualizar essas informações. Mas de cada 5, apenas 1 herdou, o que significa que 4 obtiveram a sua riqueza por si só trabalhando. Então, isso aí mostra uma coisa importante. Agora, vamos voltar aqui a algumas páginas que o Menkyu colocou uma notícia e que vale a pena a gente comentar. Então, qual é o problema com a taxa de pobreza? Então, a autora deste artigo, mais tarde nomeada pelo presidente Barack Obama como subsecretária de Comércio para Assuntos Econômicos, afirma, portanto, que precisamos de estatísticas melhores, aquilo que eu falei agora no final da mobilidade, né? Ou seja, o estabelecimento de políticas públicas adequadas no combate à pobreza depende de dados, depende de informações, e os países precisam aprender a construir dados sobre pobreza que permitam, portanto, essa compreensão. Quem é pobre na América? Trata-se de uma... Como medimos a pobreza, desculpa aqui, por Rebecca M. Blank. Então, quem é pobre na América? Trata-se de uma pergunta difícil de ser respondida. O método de medição da pobreza absoluta usado pelo governo federal fornece, portanto, um quadro impreciso. A cidade de Nova York considerou os números oficiais tão inúteis que recentemente desenvolveu sua própria medida de pobreza. Outras cidades, incluindo Los Angeles, cogitam fazer a mesma coisa. Entretanto, é imprescindível que haja uma revisão das estatísticas da medição de pobreza do país. A boa notícia é que a legislação está sendo alterada tanto na Câmara quanto no Senado, uma mudança há muito aguardada. Por que é importante termos uma boa medida da pobreza? Nas últimas 4 décadas, os Estados Unidos têm expandido de forma significativa os programas para famílias de baixa renda, incluindo vale alimentação, auxílio moradia, assistência médica e créditos fiscais. No entanto, a taxa de pobreza não leva em conta nenhum desses recursos porque não considera impostos ou renda não peculiária, que é as chamadas transferências em espécie. Ao mesmo tempo, as despesas médicas dos norte-americanos aumentaram e um maior número de pais solteiros trabalha e paga pelas despesas com cuidados infantis. A medida corrente de pobreza também não é afetada por essas mudanças. E que resulta disso? De acordo com as estatísticas da pobreza, os gastos públicos com a população mais carente surtiram poucos efeitos. É claro, então veja, você tem uma estatística ruim, aí o Estado faz gasto, mas quando você volta para a estatística, não parece que o que foi feito não surtiu efeito. De fato, a maioria dos programas de assistência aos necessitados não mudará nunca as taxas de pobreza dos Estados Unidos pela forma como a medimos atualmente. A medida atual da pobreza foi estabelecida em 1964 por Molly Orhansky, uma economista da Social Security Administration, administração da Previdência Social dos Estados Unidos. Ao analisar os dados de 1955, os melhores disponíveis no começo da década de 60, Orhansky constatou que uma família gastava em média 1/3 de sua renda, por exemplo, com alimentação. Então, 1/3, 33% da sua renda com alimentação.
Dessa forma, a linha oficial de pobreza tornou-se 3 vezes os gastos com a alimentação. Essa linha sobe todo ano por causa dos reajustes da inflação. Nenhuma outra estatística econômica reportada regularmente permaneceu inalterada por 4 décadas. Os preços dos alimentos caíram e hoje a alimentação constitui menos de 1/7 do orçamento médio de uma família. Enquanto isso, as pessoas pagam muito mais por moradia e energia. Ainda assim, a antiga medida de pobreza continua a ser aplicada por todos os tipos de programa governamental. Alguns a utilizam para estabelecer limites de elegibilidade dos programas sociais. A maioria das famílias abaixo da linha de pobreza, de 130%, por exemplo, é elegível para receber os vales alimentação. Então, a maioria das famílias abaixo da linha da pobreza de 130%, acho que tem algum erro aqui no texto, né, do livro, é elegível para receber os vales alimentações. Algumas subvenções federais para os estados são parcialmente estabelecidas com base nos níveis de pobreza do estado. Em 1995, participei de uma comissão do National Academy of Science, NAS, Academia Nacional de Ciência, um grupo que aconselha o governo federal sobre assuntos científicos. Recomendamos uma maneira muito mais efetiva de estabelecer um limiar da pobreza com base nos gastos para um conjunto de necessidades, incluindo alimentação, abrigo, vestuário e utensílios. É importante enfatizar que esse limiar varia geograficamente, justamente em razão das diferenças nos custos da moradia. E eu acho que também é preciso incluir nessa estatística de pobreza as questões culturais. Então, em alguns lugares é muito mais... a pressão econômica é muito maior e logo parece que as pessoas são mais pobres do que em outros lugares. Então é preciso levar em consideração isso também. Com relação às famílias de Los Angeles, a linha da pobreza é diferente das famílias da área rural de Wyoming. Quando Nova York calculou um novo limiar com essa metodologia, constatou que ele era de $21.818 para uma família composta por 4 pessoas, o que não está muito distante do valor oficial do governo norte-americano, que é de $20.444. Todavia, quando a cidade ajustou os valores de acordo com os elevados custos de moradia em Nova York, o limiar subiu para $26.138. Entretanto, na medição de pobreza, deve-se reconhecer também que os recursos das famílias de baixa renda vão além dos salários e da renda pecuniária. Então, vão além do salário e da renda pecuniária. A comissão do NES recomendou uma definição muito mais ampla, incluindo renda pecuniária ajustada para o pagamento de impostos, mais o valor dos benefícios governamentais, como os vales alimentação ou auxílio moradia da seção 8. Custos inevitáveis também foram subtraídos da renda porque o trabalho exige o gasto de dinheiro com transporte e, com frequência, escola ou creche para os filhos, né, enquanto os pais trabalham, ou enquanto o pai ou a mãe trabalham. Do mesmo modo, despesas médicas pagas do próprio bolso também foram deduzidas. Então, por que essas mudanças não foram feitas anos atrás? Então, qual é a história que essa senhora apresenta e que foi lá membro do governo do Barack Obama? Essa é uma resposta sobre políticos atrapalhando a boa estatística. Então, veja o que ela diz. Essa é uma história sobre políticos atrapalhando a boa estatística. Na década de 60, a medida da pobreza foi transferida para o controle da Casa Branca, o que contradiz todas as nossas outras estatísticas nacionais que são definidas e atualizadas por órgãos com um histórico de decisões apolíticas. Infelizmente, nenhum presidente, democrata ou republicano, quis assumir essa batata quente política. Se uma nova medida mostra mais pobreza, a imagem do presidente é prejudicada. Mas se uma nova medida mostra menos pobreza, ele será acusado de negligenciar o problema. E os números vão mudar. Em Nova York, onde as medidas oficiais de pobreza dos Estados Unidos indicam que 18% das cidades são pobres, a nova medida, em grande parte por causa dos custos da moradia, aponta 23%. Mas o quadro será mais preciso. Nova York descobriu que as taxas diferenciam pouco para crianças, mas eram muito maiores para os idosos,
devido às despesas médicas pagas do próprio bolso. É por isso que o Congresso precisa aprovar a legislação para direcionar os órgãos estatísticos para o cálculo de uma nova medida de pobreza federal, seguindo as recomendações lá do Comitê NES. Com base na nova medida, famílias encabeçadas por mães solteiras que recebem vales, alimentação e vivem em moradias subsidiadas pareceriam estar em uma situação um pouco melhor. Deficientes com despesas médicas elevadas, um pouco pior. Então, famílias que vivem nas grandes cidades com custos elevados de moradia, como na Califórnia, seriam mais pobres e as famílias que recebem subsídios trabalhistas menos pobres. No entanto, é exatamente assim que deveriam ser. Se quisermos debater novas políticas para ajudar os pobres, precisamos primeiro de uma medida de pobreza que nos mostre quem eles realmente são. E aí eu concordo com essa autora. Então, um artigo publicado no Los Angeles Times, lá de 2008, eu concordo muito com ela, principalmente em casos como é o caso do Brasil. A gente precisa compreender a pobreza, quem são, por que são, quanto tempo são, qual o tamanho da família, qual é a raça, onde eles estão localizados geograficamente, por quê, quais são as alternativas. Então, é preciso saber claramente por que isso acontece. Ok?